Fala, galera. Vamos lá pro episódio número 3. Hoje, muito, muito, muito especial. Mais um Produz. De novo, sem a gente tá se ambientando aí, eu e o Fábio. Então, a gente se propôs a fazer essa primeira temporada e que nunca sair, vamos tocar sem muito ensaio. Vou pegar uma colinha aqui para apresentar o homem que É um ele nome de merece. peso. João Otto, discípulo de Jesus em Porto Alegre, casado com Renata, pai de 5 filhos, idealizador da rede de cafés All Brother. Não sei se eu vou saber falar isso aqui, né? Formado em teologia pela escola de Haesung, na Austrália, é esse? Hilson, aí. Tem inspiração pelo trabalho criativo, serviço à comunidade, assim como sua família, são sua motivação principal. Bom, o João, acho que desde o All Brother 2019. Desde o início, né? Enfim, falar do All Brother é quase falar de casa. Eu gosto muito do café, acabei virando amigo do João. E quando a gente fez esse projeto, foi um dos primeiros nomes que eu comentei com o Fábio que tinha que estar aqui. Primeiro, para falar da parte empresarial, que eu acho que o que ele faz com o All Brother é muito, muito, muito diferente. Mas também para o contexto que a gente que imaginou desse projeto de não ficar só em vocês podem falar muito isso, eu não cheguei nesse momento ainda, mas para falar de família, eu já falei isso para ele pessoalmente, o quanto ele inspira por ser tão jovem e por nesse nosso mundo meio louco hoje que isso não faz tanto sentido, né? Sim. Não é uma prioridade para a maioria das pessoas. Ele tão jovem mostra o quanto é importante a família. Já falei isso para ele pessoalmente e foi um dos motivos também de trazer para poder tocar nesse assunto. O Fábio que foi pai há pouco e eu espero um dia chegar nesse momento. Mas é isso, João. Conta um pouco quem é o João. Esse começo a gente vai bater esse papo, não ensaiado, mas a gente Sim, já é amigo aí, já temos uma certa intimidade. claro, coisa boa. Eu agradeço aí pelo convite, né? É, acho que não só poder compartilhar nossa história, mas a gente estava até antes aqui de abrir o programa falando sobre o café em si. É uma coisa não só nostálgica, mas ela é a união daquilo que tu começa a fazer desde de manhã cedo, né? Acho que é um ritual também é, natural de tu crescer em casa e sentir o cheiro do café e saber que é o momento de estar junto, de compartilhar. Então, para nós, assim, quando a gente fala desse assunto, é legal porque tem a nossa história como café, né? Mas também tem uma ligação toda, assim, das famílias que envolvem as pessoas do dia a dia, hum, independente se é gaúcho ou se tá lá em cima, né? O café, ele tá na mesa do brasileiro, né? E, cara, surgiu, assim, um pouco, trazendo mais o início do café. Tu falou no início ali, né, sobre um pouco da minha história e a questão da minha fé em si sempre foi algo muito importante para mim. Meu pai é pastor, né? E eu praticamente cresci na igreja e todo esse contexto assim de viver em comunidade, de ter muitas pessoas na volta, de participar de acampamento, de ir de um lado para o outro, né? A gente sempre teve a casa cheia, né? Cara, minha casa sempre foi amarrotada de amigos. Meus pais praticamente tinham uma cantina dentro de casa, né, de fazer comida e tal. E eu cresci nesse ambiente, cresci assim, final de semana, sabendo que ia receber alguém e a mesa, né, montada ali e o café era um elemento praticamente diário, né? E na Austrália, para mim, foi a mudança da visão de algo que eu gostava de um assunto para um dia idealizar, tipo, bah, quero viver com esse negócio, né? Então, quando eu cheguei lá, praticamente estava com 18 para 19, fiquei 2 anos lá. E ali eu vi um cenário daí que era isso aí, tipo, a família australiana tem essa rotina de manhã sair de casa, ir para os seus trabalhos, passar uma coffee shop, né? Pegar o seu café, nem acertar na hora, acertar talvez ali no final de semana, já conhece o barista, conhece o dono. E o café, né, no copinho se torna parte da jornada da pessoa, né? Eu olhei isso, olhei assim, essa cultura e eu fiquei assim, cara, que coisa linda, né? Poder muitas vezes a gente cria um negócio, um business que tu não acaba tendo contato com o cliente final, né? Tu cria algo que é uma solução para uma outra ferramenta, para alguém que lá na frente tenha um contato. E a cafeteria, ela é
é muito humanizada, né? A tua cara de manhã reflete se tu tá bem ou se tá mal, mas tu tem que atender a pessoa, né? E eu olhava isso aí e achava assim, cara, que legal poder ver a realização das pessoas, até mesmo com a questão da família, né? Sentando no final de semana, os filhos, ou provando aquele café em família e tu fazer parte daquela jornada, né? E aí, foi uma das ideias que eu quis trazer, era unir um local onde as pessoas pudessem vir, sentar, tomar o seu bom café, pensado na comida, na gastronomia, mas unir café bom com comida boa. Eu achava que tinha um gap no meio. Ou o cara era muito bom no café, ou o cara era muito bom na comida, mas não tinha essa união. E aí foi praticamente na volta da Austrália que eu tava materializando, né, de fomentar o café, mas não tinha os recursos. Cara, eu saí de lá. Isso foi 2019, João? Não. Não? Cara, foi 2012. 2012. Foi 2012. Eu fiquei praticamente 8 anos na mesma empresa, Uhum. desde que eu voltei até começar o Bruder, Ah, né? sei. Mas voltando também à relação acho que para não entrar direto no mundo do café, vou dar uma rebobinada, né? Eu conheço minha esposa desde pequeno, né? Então, praticamente, cara, com uns 4 para 5 anos a gente se conheceu na igreja. Melhores amigos, grupo de amizade grande, assim, de jovens, né? Sim. E sempre fui apaixonado por ela, assim, né? Adolescente, a minha missão era casar com ela, né, cara? Conseguiu, né? Consegui, cara. Pô, Deu certo. deu certo. Ainda meu sócio é meu sogro, né? Então, é nosso bem amarrado. E cara, nessa questão, assim, de crescer num ambiente de amizade, né? De procurarmos as mesmas coisas, os mesmos valores, os mesmos princípios. Eu, desde pequeno, e é uma coisa que eu passo para meus filhos, independente do que eles quiserem ser, né? Para mim, a Bíblia é um fundamento muito verdadeiro, que não se mudou ao longo dos anos, né? E os princípios e valores que ali tem, cara, para um homem que busca sabedoria, né? Ali ensinam muitas coisas, né? E então eu cresci nesse ambiente e eu sempre tive esse desejo de ter uma família grande. Mas nunca tive essa ideia de talvez ser um homem de negócios. Eu sempre, vamos dizer assim, que um mosquito me picou ali do comércio quando pequeno. Porque eu sempre gostei de pegar algo, montar e vender, né? Pegar o dinheirinho, guardar e replicar ou E criar vamos de outra novo. coisa. E aí, meus pais, pelo fato de crescer em grande comunidade com muitas pessoas, a nossa casa sendo cheia de jovens, cara, tu vai pegando referência de várias, né? A igreja tem esse poder que é muito bom de tu andar com um cara que é muito simples. E um cara que talvez tenha tudo e tu tá no mesmo ambiente, né? Tipo meio estádio de futebol, né? Tu não consegue diferenciar, tá todo mundo junto ali. E esse aprende com aquele com esse, né? E eu sempre fui um cara que gostava muito dessa linha do esporte, do skate, do surf, né? E, consequentemente, meu objetivo, além de casar, era poder viver disso, trabalhar disso, ou com alguma coisa. Então, desde PA, eu fui auxiliar de estoque em loja de surf. E aí, eu posso trazer, assim, um ponto muito importante com meus 15 anos, que ali eu comecei a gostar muito de marca, de ver a questão, assim, do penso de uma marca ser tão ligada, a pessoa querer adquirir ela, vestir ela, ser meio que embaixador dela, pagando, né? Uhum. Coisa meio louca, né? E aí eu olhava isso aí, cara, desde moleque, 15 anos, 16 anos, criei a própria marca de skate, e aí costurava as roupas, vendia no colégio. E aí fui indo nesse ambiente mais, vamos dizer assim, um empresarial de lado, assim, né? E aí, quando juntei o dinheiro para ir para a Austrália, o meu intuito era estudar teologia, porque eu gostava desse assunto voltado à igreja e jovens, né? Eu via que nesse local que eu fui existia um trabalho muito forte, assim, com a questão social dos jovens, de pegar a gurizada nas drogas, a gurizada perdida e fazer os caras ingressar na vida, né? Trabalho, família, né? E eu olhava esse projeto que eles tinham lá e pensava, cara, na minha cidade de Porto Alegre tem uma carência enorme disso. Nem pensando em negócio, mas pensando de trazer um impacto na vida das pessoas, poder ajudar, né? E eu fui para lá, claro que usei a união, o útil ao agradável, né? O local maravilhoso, né? Mar e onda para tudo que era canto. E a oportunidade de trabalhar, né? Que, cara, aí foi infinita. Só lá em 2 anos acho que eu tive uns 15 empregos, assim. Desde entregador de jornal a aspirar carpete de hotel. E desenrolando e se conectando com as pessoas e vendo como funcionava, né? Uma cultura diferente.
E no meio de tudo isso aí, no australiano ele tem esse lifestyle muito natural, assim, né? O cara, ele gosta do trabalho, mas o trabalho acaba não sendo a sua, assim, o seu principal desejo da vida, né? O cara trabalha para pagar as contas, né? Claro que falo de uma cultura onde é um pouco melhor a questão, né, Da qualidade. a qualidade de vida, enfim. Sim. Mas, cara, eu vi um pintor, assim, pai de família, feliz, né, com seus trabalhos para fazer, encerrava no horário que precisava encerrar, tocava a vida e, né, e aproveitava. Então, essa concepção, assim, do australiano em si me chamou muita atenção, né, unindo esse passado, assim, de gostar de marcas e o lifestyle em si. E quando eu voltei, eu tomei uma decisão. Cara, vou abrir um negócio também aos 30 anos. Mas primeiro eu sinto que eu preciso criar uma casca maior, né? Não vou sair empreendendo já com meus 22 ali, porque eu quero criar uma casca, quero entender um pouco mais da cultura. Então, quando eu voltei, minha missão sempre foi a curto prazo. Eu sempre olhei assim, o que eu vou fazer no próximo ano e, né, Tocava ficha. tocar ficha. Quando eu cheguei, eu precisava de um emprego para casar. Essa era a minha missão, né? Tinha 2 anos namorado presencial e 2 anos EAD, né? Então, não queria mais enrolar a mulher, né? E aí, cara, quando eu cheguei, eu falei, tiver de trabalho, eu só não quero um trabalho que tem que ficar sentado no escritório com a caixinha fechada. Quadrado. Eu preciso se movimentar, preciso estar na rua, preciso falar com gente e tal. E aí meu cunhado abriu uma porta numa empresa de cosméticos, né? Que se chama COD. Sempre trago a menção da COD, porque pra mim foi uma escola, como se fosse uma faculdade, né? E ali dentro, um cara que tinha cabelo comprido na Austrália, tomava banho com sabonete, né, no cabelo, tinha que entender de cosmético, de pigmentação, e eu, poxa vida, vamos lá, e mergulhei nesse assunto. Mas sempre pensei no negócio que eu deveria pensar no negócio que estivesse nas minhas mãos, independente do assunto, em trazer ele para pensar fora da caixa, né? O que está todo mundo fazendo, o que eu posso fazer diferente? Então, no mundo do cosmético em si, eu indo porta a porta para vender, eu já pensei em me apresentar diferente. Então, criava as apresentações no tablet, fazia um negócio audiovisual. Então, tipo assim, o vendedor chegava de terninho, né? Os ternos tudo ali e tal, uma pasta com 1 milhão de cabelo, um monte de coisa. Cara, eu chegava com uma apresentação de vídeo do que eu queria fazer e a ideia do salão e blá. E aí me conectei com muita gente que pensava mais fora da caixa. E, consequentemente, tinham contas mais expressivas, né? De uma estética que faturava mais. Ia batendo as metas e aprendendo, né? Entendendo da rotina do dia a dia. Mas, cara, no meio do caminho, o assunto café era o que eu queria. Já teve uma vez, assim, que foi crucial no meio do caminho, que eu tava no final de mês, eu já tinha um filho e tava indo pro segundo, né? Não tava com toda a tropa lá em casa. E aí, cara, precisava até a meta e eu marquei com numa estética até de perto. E aí o cara que ia aplicar não foi, né? E a mulher tava esperando, né? E tinha uma modelo e eu fazia assim, eu marcava um especialista, o cara aplicava e eu, né, falava, vendia e bola pra mim. O cara não foi. E, cara, era o último dia. Tinha que bater aquela meta, tinha que vender, que eu ganhar proporcional. Ia vir a comissão, claro. Cara, fui no banheiro, falei assim, não, só um minuto. Fui no banheiro, baixei no YouTube como fazer uma escova. E aí fiquei vendo, cara. Cara, fingi que eu tava até com uma diarreia ali pra ficar uns 10 minutos. Fiquei lá, e aí, escova de cabelo é assim, e tu bota assim, e tu puxa, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Vamos lá. Aí abri a porta, cheguei e falei pra moça, não, vamos começar. Dela, mas o especialista não, né? Especialista. Ela, não, eu sou especialista também. Como eu vendo produto, eu já entendo e tal. Cara, era pra levar, sei lá, 1h30, eu levei 2 horas e pouco. A mulher comprou, né, no final. E aí eu saí de lá, falei, cara, entrou 2 João. Um João entrou e saiu o outro, né? Porque eu teria tudo pra pegar esse assunto e dizer assim, infelizmente não veio o cara, né? Vamos reagendar pra amanhã. Eu falei, cara, eu tô pensando naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso entregar, o que tá na minha mão, né? E vamos tocar a ficha. Poderia ter dado errado, né? Sim. Mas, graças a Deus, chegou perto do resultado ali. E ali... Eu até abro um parênteses que aí entra muito essa questão do empreendedorismo, né? Porque mesmo ainda não sendo dono da rede All Brother, tu já tinha essa pegada de dono, né? Sim. Porque, obviamente, estava preocupado com a comissão, precisava bater a meta, mas a mentalidade
de quem é um funcionário, mas já tem esse instinto de ser dono, é fazer isso aí. Claro. Eu costumo dizer que a mentalidade do funcionário que vai se tornar um empreendedor é aquele que sai e verifica se o ar-condicionado ficou ligado ou desligado. É aquele que vai lá no banheiro e vê se a luz ficou acesa ou ele vai ali e vai desligar, né? Isso tudo vai te forjando para ser um empreendedor. Porque muita gente quer abrir um negócio, é um CLT, é uma pessoa que trabalha ali, é um funcionário, né? Mas ele acaba, quando vai empreender, achando que é das 8 às 18, e aí nós temos muita frustração, né? O pessoal acaba não conseguindo. Então, eu quis fazer esse parênteses justamente por isso, né? O João ainda funcionário, ainda colaborador de uma empresa, trouxe todo ali teve que fazer todo um camaleão, né? Teve que se reinventar numa situação. E, João, pegando aqui também o gancho, né? Toda a tua fé, todo a tua história, né? Com Deus, com a Bíblia, né? A gente sabe que um dos maiores líderes da nossa história é Jesus Cristo, né? Eu gostaria que tu comentasse também um pouco sobre liderança, né? Afinal de contas, é um tema que está em pauta, é um tema que ele está em todos os campos de discussão, junto com a famosa rotatividade no mercado de trabalho, equipe, né? Como é que o Abruder faz para ser toda essa experiência que nós vamos lá como cliente, desde o produto final, que é o café com a alimentação, mas também aquele atendimento premium, né? O que o João vê, o que o João pôde trazer ali da igreja, trouxe do nosso, enfim, né, da Bíblia e que aplica hoje no Abruder e faz ali aquela equipe ter uma performance, enfim, também falar das suas dores como gestor de pessoas, né? Sim. Caramba, que pergunta, hein? Foi forte? Boa, não. Tava indo aqui, não parou de decolar. Cara, acho que... O nível da pergunta acompanha o nível do entrevistado, mas... Pausa para tu mesmo. Uma salva de... Cara, eu vejo assim, pô, você falou do Jesus, né? Líder que liderou pelo exemplo, né? Acho que aí já... É o líder máximo que nós temos, né? Acho que aí já muda um pouco a história, né? Porque acho que quanto mais, assim, o cara vai crescendo numa empresa e talvez se torne CEO ou alguma coisa, parece que mais ele se distancia do público, né? E se Jesus foi o contrário, né? Na verdade, Jesus já era o cara e ele se aproximou o máximo do público possível. Tanto que, se for falar até de uma captação de homens para trabalhar, ele foi nos mais reais possíveis, os raiz ali, pescador e cobrador de imposto, e uniu um time e formou, né? Engajou, né? Engajou. E eu... Cara, um livro que eu li que foi muito bom, que me ajudou, foi O Monge e o Executivo. Também. É um livro muito bom porque ele fala dessa liderança, por exemplo, né? Liderança servidora, né? O cara que serve, o cara que, pô, por mais que esse CLT que tu falou antes se preocupe em desligar a luz, ou não, tem um quê de tu servir com alegria, né? Servir porque tu tá ali, né? Servir porque tu quer, chegou uma mãe com uma criança e tu tá pensando que pode ser tua esposa e teu filho e tu quer que eles estejam bem, né? Confortáveis. Acomodar eles bem. Então, para nós, assim, a questão da fé em si, ela tem um peso muito grande, porque ainda mais num momento onde a religião, quando tu joga na internet, tu vê um monte de coisa, não adianta, uma passagem bíblica fala isso, né? A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu pegar e te dizer, eu creio, eu faço, né? No podcast aqui, sentadinho no ar-condicionado, e aí lá o Lucas veio destratar alguém e, né, não ajudar alguém, né? Não ajudar, não ter nem um pouco da parte da fé bíblica, né, aplicada. Então é o contrário, né? Eu preciso fazer, né, ser aquele cara, e aí eu compartilho o resultado disso, mas se precisar usar as palavras, né? O Agostinho falou isso, né? Então, assim, para nós o desafio é de atendimento, e aí trazendo um pouco para o dia a dia, é que os erros vão acontecer, né? E a gente tem às vezes um excesso de perfeccionismo, né? Que o cara tem que sair 100% no dia dele. Mas teve uma pessoa que foi mal atendida, porque um cara saiu, o outro foi no banheiro, cruzou, deu errado o negócio lá, que teu dia desama, né? Eu me lembro que no início do empreendedorismo, um atendimento no final de semana, numa mesa que chegou atrasado, de alguém que estava insatisfeito, acabava no final de semana, né? Eu ia pra casa assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Só que eu não conseguia analisar que passaram 2.000 pessoas ali no final de semana, das 2.000, 20 saiu ali porque deu uma overdose de pedido, né? Então, eu tinha que esconder as mesas, enfim.
Então eu vejo que a questão da fé, ela nos traz uma coisa que eu sempre acompanhei, que é a excelência, né? Se tu olhar a criação daquilo que Deus fez, por que nós nos aproximamos da criação e parece que a gente, né, respira quando a gente vai para um sítio, para uma fazenda, para um mar, né? Porque a gente se aproxima do Criador. E aquilo que ele criou foi perfeito, né? Ninguém vai querer mudar a cor da árvore para rosa, né? Não ia aguentar, talvez no meio, ou vermelho, acho que o Lucas ia aguentar, né? Mas alguma outra cor, assim, né? Cara, a criação, as particularidades daquilo que Deus fez como criador, né? E eu trago até a brincadeira pro criador do design, né? Do cara que trabalha com aquilo ali na mão, né? Gráfica. Cara, Deus primeiro atributo de Deus é isso. Ele criou as coisas com excelência. A gente tá usando essa madeira aqui porque o cara pensou lá atrás como ia ser feito, né? Então, quando a gente tenta trazer isso para um negócio, é claro que eu quero te entregar uma mesa boa, num lugar climatizado, para tu ter tuas reuniões, para tu tomar um bom café. Todo o ciclo do café que a gente faz até chegar ali, são muitas etapas para o cara coar um café padrão, né? E a excelência é um atributo da Bíblia, né? Aquele que faz com excelência, né? E na nossa missão ali, valores, tem no nosso manifesto, fala sobre o serviço, que é o reflexo disso. Então não adianta nada, daí vamos para uma outra análise. Ter uma mesa linda, um ambiente climatizado e eu não te servir. O serviço é eu estar ali, eu ser o servo, né? Tipo assim, cara, o que eu posso fazer por ti hoje? A gente enxerga muito isso. E a gente enxerga também lugares simples, que o cara botou os compensados ali e tal, e que o cara tá conectado. Porque ele é o dono, ele tá na frente ali, né? E falou contigo e perguntou o que tu queria, já tornou teu amigo, já se ligou com alguém, né? Então eu vejo que esse surfar da excelência, a gente aprende muito na fé, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque pode ser que tenha alguém que empate comigo, mas que já foi mais vezes no All Brother, eu acho que talvez o João foi mais vezes que eu. Não, cara, acho que até tu foi mais. Eu acho que desde 2019, cara, eu acho que eu não falho uma vez na semana. Bicho, E aí, às vezes, me pegou muito o Renato, teu sócio e teu sogro, me fez uma pergunta, cara, acho que foi final do ano passado. Ah, por que tu vem aqui tanto? Eu falei, esses caras querem me mandar embora, né? E, cara, eu vou fazer um parênteses aqui. O Fábio é meu amigo pessoal, o João, já tive várias conversas com eles. E o que eu respondi pro Renato, cara, eu me sinto bem aqui, me sinto em casa. E o All Brother, pra mim, olha, entrou hoje, né? Não é o Inter, né? E o All Brother fazendo um parênteses num momento meu de vida meio turbulento, tentando me reconectar, foi um ambiente que me ajudou muito porque eu me sentia bem, entendeu? Por mais que tinha um monte de barulho ali, e aí fazendo esse corte. não, essa linha com que tu perguntou pra ele sobre atendimento, sobre coisa, e o que o João falou sobre excelência, eu vou chegar lá nesse contexto. Que eu me sentia bem, me sentia em casa, que eu acho que muita gente se sente lá. Cara, e assim, eu vou direto, gosto muito, indico, e nunca vi, e tem uma rotatividade ali, enfim, mas já perguntei isso pra ti, o padrão das pessoas. Parece que as pessoas vêm do mesmo lugar, Sim. todas muito bem educadas, todas com essa função de servir, todas parece que estão sendo muito bem treinadas, isso tanto ali na Matriz como na Bela Vista. Eu já fui em Novo Hamburgo e óbvio que lá é uma franquia, mas é o mesmo padrão, e a gente já falou isso sobre gestão de marca, que é o que tu cuida bastante. Eu acho que é um dos diferenciais do All Brother, que eu vejo, assim, essa pegada de pertencimento. Sim. O quanto isso foi importante e fundamental pro All Brother. Além de, obviamente, todos esses valores Claro. que vem atrás, mas essa questão de pertencimento de marca, porque é muito visível que tu tá ali num lugar diferente, desde a forma do pessoal se vestir, desde a forma do pessoal te atender, entendeu? Sim. Tipo, tu se sente bem, obviamente que o café é bom, a comida boa, o alimento bom, óbvio que tu vai voltar ali, mas muito de tu se sentir bem. Por exemplo, eu não sou o único que vou ali, trabalha ali, pô, tem uma porrada de gente que tem bastante gente conhecida ali que eu vejo que vai ali direto porque se sente bem. O quanto isso, essa questão da marca e dessa visão foi o centro que tu pensou pro negócio.
A gente teve uma mudança de chave na pandemia, cara. Claro que quando a gente abriu foi praticamente um ano antes da pandemia. Então, a decisão de abrir num bairro bem local ali, né? Sem ser passagem de gente, foi um tiro no escuro, foi uma aposta. Até porque quando eu tava nessa outra empresa, eu fiquei os 8 anos lá, e aí no final eu tava focado muito em abrir lojas em outros estados ali, viajar, fomentar curso e tal. E aí eu fui bastante para São Paulo e eu via um movimento local da cidade virando em torno do bairro. O cara saindo das avenidas grandes, fluxo louco, né? Para tentar resolver a vida no seu bairro. Então, sei lá, Jardins, Pinheiros, circulava bastante ali. Tem a sua cafeteria, massa local, tem a sua pet, tem a sua academia, né? Tem tudo para o cara poder fazer a pé e se resolver. Então eu pensei assim, cara, quando eu abrir o café, vou tentar reduzir o custo para colocar montar num terreno nosso, né, particular ali. E, cara, vou pegar um bairro onde eu vejo um potencial de crescimento. Daí acabou sendo o mesmo bairro com a família, tudo a gente fez ali, né? Mas os 2, 3 primeiros meses, não precisava uma viva na frente. Diferente da loja do Bonfim hoje, que é um Já tá num grande centro. fluxo enorme de gente, né? Mas eu sempre olhei assim, cara, o cara que entrar aqui, meu, ele deu uma chance. Nessa chance é única. Né? Os caras falam do LTV, né? Como é que é isso aí? Pô, nós temos todo dia o cara fisicamente vindo. Ele decidiu sair de casa, vir aqui. E um lugar importante, como tu comentou agora, não é uma coisa de passagem. O Exato. cara que vai ali é porque quer ir no Abruzzo. Ele procura, né? É tipo outlet, né? Tu pega teu carro, tu vai até lá. Tu não tô passando em Guatemi e entrei ali, né? E aí isso aí nos deu essa gasolina desse tempo de ter o 1 a 1 com as pessoas, conhecer, se conectar no bairro, saber de onde vem, tal. Quando veio a pandemia, tem a engraçada caixa tá aqui, a gente atendia por 1 ano presencial. Se tu quisesse pegar qualquer comidinha ali, cara, tinha que pensar o que fazer. Como é que eu vou embrulhar isso aí? O cara quer levar, né? E sempre acompanhei o mercado externo para entender os movimentos, como ia... Porque às vezes quando tu começa a empreender, tu fecha tuas arestas, tu fica lá dentro do teu dia a dia, né? Então eu sempre olhei muito para fora para também entender o que tá acontecendo lá, que as coisas vêm aqui de alguma maneira. E aí, cara, quando a pandemia, o comércio fechou, eu falei, esse negócio vai chegar, então tem que preparar a embalagem, corremos, fomos atrás. Daí o brunch, que era sábado e domingo, mesa gigante, que as pessoas pagavam e ficavam lá, a gente transformou em caixa os melhores produtos para entregar. E aí começou a pandemia, quando chegou a pandemia, eu já tinha todas as embalagens, tudo direitinho, tinha até um stampzinho que falava, fique em casa, nós vamos até você. A gente criou a rota de logística de entrega também, não tinha, foi na própria semana. Foi na dor. Foi na dor, né? O amigo tem a moto, o outro tem outra, me empresta a outra, né? Eu brinco que parecia os Power Rangers, né? Uma moto de cada cor, ninguém era motoboy, todo mundo subiu e, cara, vamos entregar. E aí a gente conseguiu sobreviver. Mas numa das entregas, bem assim no meio assim da pandemia, a gente começou a receber pedidos de fora do Brasil pelo WhatsApp. Então, assim, DDD, né? Mais 55, um número muito louco. E aí a pessoa, eu achei vocês na internet, quero mandar um café pra minha mãe. Achei vocês na internet, quero mandar café pro meu primo, caramba. E aí, eu sei que vocês escrevem. Nossa, maluco, né, cara? Escrever à mão, os pergaminhos bíblicos, negócio. Não, nós escrevemos e tal. E aí, numa das entregas, foi um cara de Dubai. Ele não via a mãe fazer uns 10 anos, cara de negócios lá, decolado. E aí, no ano que ele ia vir, deu a pandemia. E a mãe tava mal da saúde. E o cara achou que ela ia morrer. Né, eu comecei a pensar, o cara podia ter escolhido na sua infinita e vasta oportunidade na internet, decidiu nos escolher pra dar comida, né, cara? Olha que loucura. E o cara mandou o texto. Cara, eu só naquele texto ali já fiquei impactado. Quando eu cheguei pra entregar, a mãe, assim, abriu a porta, né, recebeu, falou, esse aqui é um café do seu filho, cara. Né, chorou, ficou, né, assim, né, e eu sou o cara mais emotivo, assim, né? Família e tal, quando eu vi aquilo ali, eu tava chorando junto, e eu de motoboy, ela nem sabia o cara da dono do negócio, né? E ela, me dá um abraço, eu abracei ela ali, né, com capacete, tu nem podia fazer aquilo ali, né? É verdade. Ainda bem que eu tava de capacete. E aí, cara, quando eu subi na moto, eu pensei, a gente tá fazendo algo diferente, cara. Né? Não é só café, né? Não é... Porque quem inventou o café não foi nós. O Starbucks torra café desde a década de 70. Nós estamos fazendo algum produto, algum pertencimento, né? Que é uma experiência, né? O que eu posso melhorar nisso? E aí veio uma frase bem na moto ali, quando eu tava descendo a Plínio, assim, né? Estamos conectando café com pessoas.
E aí eu, cara, essa frase quando veio, será que eu vi alguma propaganda em algum lugar? Pesquisei em tudo em inglês, não achei. Daí, veio natural, né? Que legal. E aí o Obruder, antes ele era só o Obruder, com um Uzinho e 2 bolinhas, que a gente extraiu dali o símbolo, né? Como se fosse um sorriso ou 2 pessoas conectando. E aí também me saiu assim como se fosse um imã de conexão antigo, né? Aquela ferradura, assim. Sim. E o café que dá energia também, né? E aí eu sentei com um amigo lá que é gráfico e ele fez ali um rebranding da marca com recém 1 ano e meio, né? Cara, e aí virou essa ficha, sabe? Eu comecei a olhar assim, cara, as pessoas elas precisam comer, precisam se alimentar, mas se tem um propósito por trás, é diferente, né? E aí começou a se criar muitas collabs, né? E isso é uma coisa que ferve na minha cabeça, na motivação. É quando eu consigo criar um produto junto com uma outra empresa que tem uma outra vibe, uma outra área, e a gente consegue unir o café. Então, um pouco assim do que a gente conseguiu gerar nesse pertencimento, eu me lembro que essa troca de chave foi fundamental, assim, para ver que o café estava indo para lugares que a gente não dava conta mais, né? Passando em momentos muito difíceis, né? E podendo ser a união desse café da manhã. E eu sempre olhei a questão da comida, gosto muito de gastronomia. E quando a galera senta para uma roda assim uma roda não, quando a pessoa senta para jantar alguma coisa que pede no delivery, normalmente é a comida pronta, o prato, né? A pessoa bota uma mesa e a gente enxergava o nosso feed, muitas fotos do café da manhã com as caixas, com a marca em cima, assim, um café, falando, dando menção. Cara, campanha Grêmio e Inter, assim, unânime, os caras, os jogadores dando um pro outro, ajudando, né? Os caras, cara, não tinha nem porquê mandando mensagem pra mim, pô, o fulano de tal jogador me disse pra comprar de vocês, a gente quero ajudar, quero apoiar. Então, essa escola, assim, da pandemia para nós, a gente aprendeu muito, assim, né, a passar por aquele momento, né, e poder se conectar mais com as pessoas. Né? Tu vê, João, que falou sobre o LTV, falando sobre experiência do cliente, né, aqui te acompanhando toda a fala, toda a jornada, desde que tu trouxe a experiência dos australianos, enfim, lifestyle. Eu tô me recordando uma situação que eu e a minha esposa, a gente foi visitar, depois da pandemia, nós fomos visitar um casal de amigos, e agora me veio aqui muito, muito rico em imagens, né, tudo que aconteceu, porque eles falaram que eles não... A gente vai pedir um Obruder. Eu não tô pedindo um café. Sim. Eu tô pedindo um Obruder. Sim. Isso é a experiência do cliente, né? Eu não tô indo comprar um tênis, eu tô indo comprar Nike. Por exemplo, eu quando falo café, e quem me conhece, desculpe te interromper, porque eu gosto do café, sabe que é sempre o Obruder, né? É o Obruder. E eu tenho uma experiência bastante grande no mercado de vendas, e quando a gente gera uma experiência com o cliente, esse é o retorno que a gente tem que ter. Se a gente for falar de experiência, esse é o retorno que a gente tem que ter. Eu não vou pedir um café, eu vou pedir um Obruder. Eu não vou tomar um refrigerante, eu vou tomar uma Coca-Cola. Sim. O café fica em segundo plano. Porque com café, quantos cafés entregam hoje? Claro. Quantas cafeterias tem, né? Agora, quando a gente pede um Obruder, é que vem algo diferente. Sim. Então, até entrando também na próxima pergunta que eu ia te fazer, hoje nós temos aí 3 lojas, né? 4 lojas. E como que o João vê os desafios do mercado hoje, né? Afinal de contas, é entregar experiência. Obviamente, quando a gente começa algo disruptivo, a gente está num oceano azul, mas automaticamente a gente vê outros players entrando dentro desse oceano, ele começa a ficar mais vermelho, e o empreendedor tem que fazer o quê? Encontrar um outro oceano azul. O que é o Obruder para os próximos 5 anos, né? Cuidando dessa experiência do cliente, que isso é fundamental, mas também olhando o crescimento da marca, né? Afinal de contas, é um negócio e a gente sempre pensa em alavancar cada vez mais, né? Gerar oportunidade, enfim, né? Sim. Acho que a gente falou bastante do lado romântico, né? De ter café, né? Exato. Mas o lado de dor, assim, porque hoje, assim, ou tu procura uma franquia, alguma coisa especializada, né? É justamente não que tu não vai passar aquelas mesmas dores do crescimento, né? Mas é que tu já vai ter uma noção do que é o mercado, em números, né? Mas na prática. Então, hoje, assim, o nosso desejo, e é o que a gente está trabalhando cada vez mais, é para expandir nível Brasil, né? Esse crescimento. Estar nas principais capitais, nas principais cidades, né? E entregar esse café da manhã onde realmente une
a questão da família, da amizade, do propósito, né? Eu não tomo um café, eu tomo um Obruder. Exatamente. E aí eu vejo uma carência grande, sabe? Eu vejo que existem muitas marcas, gente que faz um trabalho legal também, um trabalho honesto, mas que muitas vezes o cara, ele não tem esse desejo de crescimento ou de expansão, porque já tá feliz com aquilo que tem, né? Não tem problema nenhum, né? Vai ter isso também. Mas eu, ao longo do tempo, fui enxergando que não era só para mim, sabe? A alegria de poder compartilhar, de trabalhar nessa rotina, por mais que tenha muitos desafios, ainda mais no Brasil, onde tem que dormir com os dois olhos abertos. Olhos abertos. Eu vejo assim que existe uma rotina saudável de negócio que a gente quer estender isso para outras famílias, né? Eu sempre tive esse pensamento também de que eu queria um trabalho onde os meus filhos pudessem me visitar e fazer parte daquilo. E poder crescer no meio e poder aprender a montar uma embalagem, aprender a varrer um chão, né? Muitas profissões é muito dentro de uma indústria que talvez a família não tenha aquele acesso, né? Não consegue chegar, né? Então, por mais que algum deles ali tenha o seu estilo diferente, né? Eu vejo que a rotina da cafeteria, ela favorece a ter esse crescimento, essa oportunidade de trabalho. E a gente enxerga também que a gente tem um modelo de negócio que pessoas que têm negócio procuram. Não seria só a sua primeira aventura como negócio, né? Mas seriam pessoas que já têm negócios, que querem ou diversificar ou crescer, mas que o café potencializa os seus braços como negócio também. Porque é uma mesa, é um lugar para te sentar, é uma comodidade, é criar um kit específico. Então, a gente enxerga essa alavanca de crescimento e oportunidade, não só em produto, mas negócios que geram negócios, né? Obviamente que eu vou falar isso porque a gente já conversou sobre isso e namora para um dia ter um Obruder. Sim. Mas eu acho que se isso é um cuidado teu, que nem tu comentou, pegando o gancho que tu falou, que quem quer ter um negócio, quem quer ter não é especificamente só pelo negócio, é pelo contexto. Se esse é uma régua, eu, por exemplo, quero ter um Obruder. Vou chegar lá, tenho todas as valências, vamos dizer, financeiras, ou se daqui a pouco tu não entende o contexto, se não tá num contexto de realmente ter o café como uma extensão, ou tá muito na moda falar lifestyle, mas é sobre, por exemplo, eu sempre gostei de café, mas com o tempo fui gostando mais e hoje sinto isso como um contexto que é do dia a dia, mas mais do que só tomar só tomar um café. Se isso é importante para as franquias do Obruder, pro cara que quer ir lá achar o João e quero ter uma franquia do Obruder, sei lá, em Gramado, em Torres. Tem que ter esse amor pelo café, esse contexto de entender que o café é mais do que só o business, se a última linha lá vai estar verde e tem um retorno bom. Claro, cara, eu acho, não tenho certeza, né? As duas coisas têm que andar muito junto. Claro que se tua linha andar na vermelha, tu já não vai ter mais tanta alegria pelo café, né? E vice-versa, né? Mas o ponto principal é assim, cara, eu vou te entregar uma caixinha linda, com a comida redonda. O que tu vai fazer com isso, que é o ponto, né? Porque se for só por investimento, vem um cara lá de cima e faz, e toca, e abre, cara, quantos tem, né? Mas a conexão em si, cara, é o que faz o negócio girar. Então, o desejo de um cara de negócios gerar outro negócio é porque ou é ele ou é o sócio, né, que estão envolvidos no negócio, mas que atendem aqueles caras, que geram aquela conexão que vai fazer o negócio decolar, entendeu? Eu tenho certeza que para mim os meus primeiros 4 anos que eu fiquei com barriga no caixa ali foram fundamentais pro decolar do business, né? Porque eu olho diferente, eu vejo o jeito que o cara tá entrando na porta, né? Muda aquela porta, o produto chegou frio, quanto tempo leva para vir da cozinha para cá? Pô, o time tá se entendendo. Então são vários porquês que entram no meio que não tem como terceirizar. Então se a linha tá andando no vermelho, tá indo pro verde, né? Tu pensa de uma maneira, né? O que eu preciso tomar de decisão para esse negócio crescer? E pro outro lado é a mesma coisa, o lado romântico, pô, é legal ter o café, é legal sentar ali, poder ter uma reunião, poder ver o que o pessoal tem para desenvolver junto como negócio. Então eu vejo esse equilíbrio, tanto que a parte de expansão da venda da franquia
A gente não colocou na internet ainda, né? Não divulgamos em nada. Tá sendo só por mim, né? Pessoas perto, mas esse próximo ano ela é o ano que a gente vai acelerar, né? Mas mesmo assim eu sou o cara que vou olhar assim, Sim. vou entender se o cara tem o mesmo propósito que nós, Vai né? entrevistar o cara, vai ter. Exato, né? E eu posso começar muito pelos valores que o cara tem, né? Valor de família, valor dos seus princípios, né? Que pra mim são inegociáveis, né? Se o cara é justo, se o cara é coerente, ele vai fazer isso no negócio, né? Porque hoje é a identidade da tua marca, né? Exatamente. Tua marca tem uma identidade. Eu acho que é o diferencial, não é que rasgando cedo, porque eu já indiquei todas as nossas reuniões praticamente é no São lá. Hambúrguer. Todos os meus amigos, Leva lá. eu levo lá, ou dou caixa, ou dou... Hoje é alguém diferente. Eu não fechei o negócio com contrato. Olha, comecei ontem lá na Bela Vista e fiz hoje ali. Porque me sinto bem, enfim. Mas levando essa questão de negócio, é uma coisa que tu faz muito e que eu já peguei como é uma situação aqui no meu ramo, eu já te expliquei, é muito difícil, muito complexo de fazer essa... O cara não quer saber se é bonitinho, se eu sou... Se a camiseta é bonita, o cara quer, vai cavar esse buraco, ele vai ficar quieto, isso não me enche o saco, né? É meio assim, eu tento fazer um negócio diferente, mas isso não me agrega valor, é só pra mim, pode ser que a médio e longo prazo isso vai trazer, eu até acredito nisso, mas não é uma coisa, tem que ser muito resiliente pra ficar, né? Eu porque pego e tenho essa linha do tempo e acompanho o Albruder desde 2019, então acho que foi com aquela marca de Birden. A Birden. Certo, acho que eu tenho todas as camisetas que tu fez de Sim. parceria, desde dos produtos, né, que tem desde da caixa, desde do sachê, enfim, Sim, a gente fez com Aragã, né? Pacotinho de café. E o quanto... Porque eu tô fazendo esse movimento agora, eu converso muito isso com o Fábio também tá fazendo um movimento nos negócios dele, sobre dar uma verticalizada e ter outras fontes de renda. O quanto por exemplo, hoje eu tava lá no Albruder e numa reunião e, tinha uma porrada de gente que era algum evento que tinha lá no teu, que é uma outra fonte de renda do Albruder. O quanto, e a gente já conversou com isso, eu já te falei várias vezes, cara, eu acho que já teve alguns eventos, e o cara faz curso aqui de barista, o quanto tem na tua mente essas outras situações, além só do produto café, e até tem, né, porque tem assinatura, tem, enfim, mas o quanto tu pensa em verticalizar e ter outras rendas e outras formas de rentabilizar o negócio, que não ser só tu ir lá no Albruder e tomar café e enfim, tomar o brunch, enfim. O quanto isso tá na tua mente e tu tem um planejamento para isso? Ali, cara, na nossa volta, tem em torno de 8 negócios que a gente que sai de uma loja física e se abre, né? Então, tu falou agora do evento, né? Hoje de manhã tava a Oaks Burritos, a Oaks pagando burrito, bom pagar, primeira etiqueta. Eles estavam com treinamento dos franqueados, né? E aí veio até o Matheus do Quero Café lá pra falar, que é um amigo também. E lá tu tava vendendo, não sei se os caras também tava com brunch lá, com coisa do... Tava, sim. E aí, ao mesmo tempo, tava esse evento em cima e os guris estavam fazendo 80 litros de café para um evento de um outro cara externo, que estavam passando tudo lá dentro. Sim. Várias térmicas, porque o cara queria só o café pronto. Levar o café. Então, logística de entrega, né? Então, vamos dizer assim, de manhã, o cara torrando café lá atrás, despachando e-commerce para assinaturas de café. A partir os últimos 2 finais de semana eu fui só te interrompendo para entender que tu vai dizer, eu fui no... Porra, me fugiu o nome, né? Comida saudável. Tava lá a cafeteira. Mas tinha uma cafeteira do Albruder lá. O quanto todos esses são abastecimento de fornecimento, né? Então tem fornecimento de comida que a gente produz lá, o pão de queijo, que a galera é enlouquecida, né? A gente começou a abrir ele pro mercado agora, para fornecer para lojas que têm o mesmo estilo que a gente, né? Então, se tu olha por fora, abriu a chave, a porta do café, hoje é o atendimento ali. Não, cara. A gente criou esse ecossistema desde o início, porque a gente enxergava que a movimentação em torno, né, gera um resultado final, que é o que tu precisa. Independente se chover o granizo hoje, eu já tenho compromissos de um evento, de algo externo, né, que nos fazem sair para fora, se movimentar, né?
E quando as pessoas muitas vezes abrem um negócio, elas esperam, agora tudo vai vir pra mim, né? Não, cara, tu que tem que ser muito mais Eu acho que essa verticalização, eu, por exemplo, sinto muito no meu negócio e eu tenho feito muito isso e pensado, e é muito difícil, porque o meu negócio é muito tradicional, é muito, muito, muito complexo. Mas tentar essa verticalização de não ficar dependente, e eu vejo que tu faz isso desde o início, essas parcerias, Sim, o essa evento collab. pra nós, cara, é algo maravilhoso, assim, porque ao mesmo tempo que eu ganho uma receita de um evento, eu já jogo o meu produto para muitas pessoas que são o meu cliente final, né? Claro. Então, por exemplo, a gente faz um casamento, cara, casamento vai, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, é o café expresso da máquina que está sendo servido para todo mundo, que é do mesmo convidado ali, né? Que acaba nos conhecendo, consequentemente, os caras no outro final de semana tendo nas lojas, né? E, João, e pegando um pouco o gancho ali da tua penúltima resposta, né? Como falou ali que a pessoa abre um negócio e espera uma coisa. Qual que seria uma dica que você daria? Afinal de contas, nós somos assistidos aí pela grande parte de pessoas que estão fazendo negócio, começando ou querendo entrar. Qual é aquela dica que você daria para quem está a fim de abrir um negócio hoje, para quem quer começar? Dependendo do ramo, se for café, engenharia, construção, enfim, né? Qual que seria aí uma dica de ouro de alguém que tem tanta experiência, né, que já tem vivência fora e que está construindo já uma marca que é consolidada e de sucesso, né? Sim. Cara, uma coisa que até hoje a gente usa a mesma linha de pensamento, né? Planeja e executa. Tem gente que só planeja e o tempo passa, e tem gente que executa sem pensar, né? Boa. Então, cara, planeja, bota a data limite e vai a campo. Quantas vezes a gente trocou o pneu com o carro andando porque na minha concepção, e aí é algo que eu faço, que o Renato me ajuda. Eu sou muito perfeccionista no sentido de querer criar embalagem com um treco lindo que a pessoa pensa e abre e tal. E o cavalo encilhado vai passando, né? E o Renato já, não, fez, já botou o cinto aqui, vai, mano, vai melhorando. E depois vai Depois vai fazendo a versão melhor. Então, eu vejo que é importante isso. E isso a gente pratica hoje com cada produto, né? A gente tá com o lançamento do Cold Brew esse mês, o café gelado em lata. Cara, a gente levou 1 ano pra projetar ele. Eu já tava enlouquecido pra esse negócio aí. Só que era muita prova. Tinha que esperar a safra nova. E aí a embalagem mais top ainda. E aí a lata. E aí o torneiro, envasar. Curva de preparação. Mas agora quando lançar eu sei que eu precisei daquele time. Agora se eu for usar 1 ano pra tudo, eu caio pra trás, né? Planeja, executa né? e troca o pneu do carro andando. E pra mim o sacrifício que tu tem que escolher, né? Tem gente que escolhe seu sacrifício, né? Eu nunca escolhi sacrificar meu tempo e minha família. Pra mim isso é... Tem gente que sacrifica a saúde, tem gente que sacrifica... Porque tu vai ter que escolher, né? Não existe Gosta aquela frase, né? Toda escolha tem uma renúncia. E equilíbrio não existe, né? E aí, cara, se for pra escolher, escolhe com coerência, assim, né? E sempre pensei em cuidar bem da minha casa, dos meus filhos, que isso é refletir no meu trabalho, não o contrário. Eu quero entrar nessa parte de família, porque eu tenho uma pergunta muito pessoal, mas eu acho que para quem vai ouvir, porque isso aqui vai ficar, né, para a eternidade, até a internet. Então, eu acho que é muito importante não é fazendo aqui rasgação de seda, mas eu acho muito importante para essa nova geração. Talvez essa pergunta que eu vou fazer sendo muito presunçoso aqui, o que tu vai responder, porque eu acho que tu é muito... Tem um pensar e um querer muito diferente, principalmente da nossa idade, no mundo que a gente vive, com o ego e com a vaidade. Mas antes de entrar na família, tem uma coisa que pode ser que seja, porque a gente converse e seja da estratégia do All Brother e não seja uma coisa tão comunicável. Mas eu sei que o teu pensamento que é uma coisa diferente também, que tu já conversou, a gente já bateu um papo sobre isso, que sobre o olhar, e agora o All Brother, agora não, já faz um tempo que torra o seu próprio café, e o quanto isso tu tem um pensar só para as tuas unidades, ou isso tu vai passar para outras situações outras coisas de café, ou se isso é uma preocupação tua de manter a qualidade ou ter não é controle, mas poder, né, ter um olhar mais de perto disso e não ficar tão dependente para poder O controle de qualidade, né? Não deixa de ser. Cara, a questão de torrar o café
sempre foi uma coisa que a gente queria desde o início, né? Praticamente tem 4 anos. Vai pro 5º ano agora de Thor. E cada ano a gente aumenta as toneladas de compra, de consumo, né? E hoje a gente faz marca própria para outras marcas já. Né? Tem cliente, sei lá, em Tubarão, em Garopaba, São Paulo, e gente que, né, confia em nós e entrega tudo. Então, tipo, eu hoje, por exemplo, de manhã, eu tinha que criar uma embalagem para um cara lá de Santa Catarina, desenvolver com o time de criação, ele escolheu o café, o sabor, né, para ele distribuir para a rede dele. Então, isso é uma outra fonte que a gente falou, né? Legal. Mas é algo que a gente ama, cara. É muito legal, porque é o contato nosso direto com o produtor rural, é entender do trabalho dele, trazer toda essa história para a internet e ter um produto de qualidade, né? A qualidade está aí no frescor do café, né? Assim. Então, torrei ontem, descansou aí uns dias necessários, as horas, a gente moe e faz aqui, acabou, né? O melhor café do mundo. Então, essa é a nossa ideia. Legal. Continuar, além da franquia, ter torra, né? A gente tem um projeto para os Estados Unidos aí de mandar café já, esperando o Trump baixar o imposto. Vocês têm um planejamento de expansão bem agressivo, né? Cara, eu digo que seria agressivo, é agressivo pela região que a gente tá, né? Sim. E pelo próprio negócio no mundo do café, assim. Sim. Mas que a gente vai dar os passos um de cada vez, não vamos botar o... No planejo. Exatamente. Legal. Galera, nós estamos indo aqui para a reta final do nosso episódio. Passou voando. Pois é, cara, que Passou voando. E nós já estamos indo para o encerramento. E esse é o momento que nós falamos dos nossos parceiros, né? Que somos nós mesmos, né? Que somos nós. Então, hoje nós estamos batendo esse bate-papo aqui com o João da rede de cafeterias O Bruder, né? Nós estamos aqui com a caixa cheia de comida da empresa, e nós temos aqui os nossos 2 patrocinadores, que é a Alfa, que é um ecossistema voltado para a área de vendas, um ecossistema comercial, onde nós temos desde CRM, estrutura de processos, inteligência artificial, automação, como também toda a parte de assessoria, consultoria, marketing. Então, essa empresa aí é uma empresa que pode te ajudar a alavancar suas vendas. E temos aqui o grupo 14C do meu amigo. Só faz buraco e confusão. E... Não, por isso dessa mudança e por isso da pergunta eu venho pensando há muito tempo e é uma situação que esse ano a gente colocou, fez o rebrand da marca também e mudou para grupo para ter todas essas soluções que não é só fazer buraco e alugar máquina, certo, sim. É entregar. Tem um lado da 14C Educa que é cursos para gestão de empresas de terraplanagem, operador, enfim, a gente vai lançar o ano que vem para também qualificar, enfim, tem bastante coisa que a gente está pensando em fazer diferente. Perfeito. E antes de nós irmos para a pergunta final, que é a pergunta de ouro do podcast, aonde que a gente, João, encontra o Bruder nas redes sociais, o João, aonde que quem está nos assistindo pode ir lá experimentar aquele pão de queijo que aqui fica a dica, hein? Ele é o melhor pão de queijo do mundo. É a melhor cafeteria. É a melhor cafeteria. Então, aonde que está o Bruder, onde que está o João, como que a galera pode seguir vocês e ter o acesso aí a essa experiência que não é café, é o Bruder que a galera vai tomar, né? Cara, então a gente tem 4 lojas físicas, né? A gente tá a primeira loja no Passo da Areia, nem pertinho do Consulado Americano. No Bela Vista, junto com a Oca Moderna, que é uma empresa voltada para a parte de arquitetura, para casas. Daí a cafeteria fica dentro e fora, na Casemiro com o Olavo Nunes, legal, bairro Bela Vista. E aí temos a primeira franquia que foi no Bonfim, na Fernandes Vieira, bem na frente do Zafra ali, uma janelinha charmosa. E recente nós temos a de Novo Hamburgo, uma unidade no Vale do Sino. Um pezinho na serra. Tem até uma lareira dentro, dá vontade de passar o dia lá. E nas redes sociais, como é que tá lá? Tá o Bruder. O Bruder Cafeteria. O Bruder. O Bruder com H. Então nós temos... Tem aqui? Tem aqui. Então... Aqui, ó. @Bruder. Isso aí. @Bruder. E o meu é João M. Otto. Mas ali só vai ter fralda e... Mas essa é a fé. Essa é a pergunta. Eu quero... Partindo então agora para a pergunta... Eu vou ser presunçoso. Eu vou fazer a pergunta conduzindo que ele responda... Vamos lá. Caralho, né? Vamos encerrar com chave de ouro. É que acabou passando o tempo e eu não consegui falar. Obviamente tu começou falando sobre isso.
a pergunta, obviamente, o que é produzir para ti, mas eu acho que... É o tema do nosso. sim. Mas eu acho que tem todo esse contexto, como tu, desde o início, né, falou da religião, falou da família, e o quanto isso é importante. E não teve nenhum momento que tu tava falando de negócio e em alguma fala tu não voltou para esse lugar, e esse lugar é importante. É uma coisa que, que a gente já tomou café e já tive conversa, não tava nem falando de negócio pô, conversando contigo tu expressou, eu já falei pro Fábio isso algumas vezes, pro Moisés também, que Sim. o quanto porque assim, para conhecer o João, que eu comecei falando aí pro João, tem 36. 36 anos, tem 5 filhos, né? E, 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 e bota um protagonismo na família, eh, e o pensar, e pô, e pra tu ter 36 anos e querer ter 5 filhos, e pô, tava falando aqui no início que queria ter mais, e eu Não, posso... falou ao vivo isso. Posso falar, obviamente que, né, não sou amigo pessoal de ir na casa, mas vejo os guris lá, enfim, sei o quanto tem todo o contexto e o quanto ele tem esse protagonismo, né, com a família, o quanto isso tanto espelha pro pessoal lá que tá, o pessoal que tu contrata, enfim, mas o quanto, obviamente, falar é o centro, obviamente que é o centro, né, tu já falou várias vezes da vida, mas nessa nossa sociedade hoje, que isso não quero que, né, Sim. não quero fazer juízo de valor já fazendo, que não é, pelo menos eu, né, eu, Lucas, falando, sinto que isso não é uma prioridade, as pessoas terem família, enfim, acham o mundo que a gente está hoje tão visual, tão egocêntrico, né, tão egoísta. Eu vejo, às vezes, tu pensar, desde do mercado imobiliário, com apartamento de 12 metros quadrados, até é uma coisa tão individual, o quanto, obviamente, tu falou desde o início que sempre família foi como é que eu vou falar, não é o querer, o quanto é uma referência para ti, e outras pessoas chegam a ti, que nem eu já cheguei a conversar, Como é que é produzir pra ti com 5 filhos? produzir. Essa que é a pergunta. Não, eu só mas pode ser. Vamos lá. Que só o protagonismo da família para ele poder Sim. falar, que eu acho que essa resposta vai ser... É difícil, eu também sou pai agora, tô atravessando esse desafio, 7 meses em casa, poucas horas de sono, todo esse protagonismo da família, como o Lucas falou, mas tem que produzir. Tem uma marca de sucesso, tá aqui a marca de sucesso, essa marca tem um planejamento de expansão, a gente escutou isso, e como que o João consegue fazer isso tudo, como que o João produz, e o João é esse pai, é esse cara que se preocupa em comunidade, e toca aí uma família de 5 filhos, uma esposa, e tenho certeza aí que estão muito felizes e ao mesmo tempo a marca prosperando. Cara, acho que a gestão de pessoas é um talento que tu decide abraçar e decide executar ela, né? Ou com excelência ou de qualquer maneira, né? Eu acordo de manhã e eu já tenho que dar muita instrução, tenho que corrigir, né? Tem que fazer com que eles possam se alimentar, não se matem, né? E ao mesmo tempo trazer um ambiente para casa saudável, né? Aí começa o dia, né? Chega na empresa, daí tem os desafios da empresa, a gente tem 43 colaboradores direto, né? E aí a expansão como um todo. Eu não conseguiria fazer nada disso se não fosse as pessoas que estão com a gente hoje, né? Então, desde do gerente da loja, né, que se torna nosso amigo, que entende da nossa vida, do nosso propósito, né, até o cara lá de trás que invasa um café, né, ou o cara que vem trabalhar só para aquele dia. Então, eu vejo que essa gestão, ela é muito de se importar com as pessoas de verdade, sendo genuíno, né? Tu sabe quando alguém se importa e quando alguém não se importa, né? No olhar tu já percebe. Então, para mim, assim, não adianta ter essa vitória, né, no meu negócio e essa derrota em casa. E vice-versa, né? Mas a minha prioridade, se tu fosse dizer, João, tu escolhe crescer hoje como negócio e dominar o mundo do café no Brasil e a tua casa vir paralelo, eu trocaria. Eu cuidaria da minha casa, né? Porque a infância, ela é um período tão curto, Sim. né? Onde eu posso me conectar de fato com meus filhos. E como é que fala essa palavra? Desacelerar o meu crescimento corporativo, né? Seria a escolha que eu faria.
Mas eu percebo, graças a Deus, que Deus colocou muitas pessoas abençoadas que entenderam do nosso negócio, que amam e tratam o nosso negócio como o seu e que nos ajudam a definir cada coisa, ter estratégia tanto numérica, de execução. Pessoas que estão há mais de 5 anos com a gente, isso aí é um presente, né, de Deus. E, paralelo a isso, a família crescendo, né, os filhos com a gente dentro de casa, aprendendo, né. Legal. Acho que Resumindo, é esse equilíbrio, né. que Sem pessoas, produzir são pessoas. E acho que é um cara que perfeito. que convivo com ele e vejo lá o atendimento e todas as pessoas que ele fala, é isso aí. É bem isso aí mesmo. E como é o slogan do Obruder. Legal. João, muito obrigado. Pô, valeu. Muito obrigado aí pela... Eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Galera, muito obrigado aí pelo episódio. A gente faz aqui muito no improviso, mas a gente faz de coração. A gente promete que a temporada que vem vai ter um... A gente promete. E a gente entrega um conteúdo hoje que é um conteúdo real. Não tem aqui maquiagem, não tem aqui edição, né? Não tem aqui... o que a gente se propôs fazer... É isso aí mesmo. Enfim, contar histórias, obviamente que tem outros produtos e tá tudo certo Perfeito. contar histórias desse dia a dia, enfim. E agora, no próximo mês, dezembro, nós vamos fazer um episódio especial de final de ano. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam lá o canal do @produz, acompanhem os nossos posts diários lá, porque dezembro nós temos aí um episódio de final de ano, no qual a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu esse ano, desafios, e também a gente vai dar algumas dicas bem valiosas aí para você que quer empreender, para você que quer construir seu negócio no próximo ano e que já está se avizinha, né? E a gente vai, no próximo episódio, falar o que vai ser o ano que vem, que a gente vai ter isso aí. Algumas novidades, vai ter outros quadros, a gente vai trabalhar um pouco mais. Legal. João, muito obrigado. Lucas, meu parceiro. Vamos lá. É isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Até mais.